Thank you. Thank you. Muito obrigado. Hello, everyone. Good morning. Olá e bom dia a todos. Yes, sir. Estão me ouvindo? Thank you. Muito bem, ótimo. So today, Hoje I'm here to give estou aqui para falar sobre como podemos desenvolver cybersecurity program, um programa de IA generativa, resiliente e seguro. Todos já sabem, Gen IA está se desenvolvendo has been a rapid run. e que vem rapidamente. All right. It's one of the fastest growing E technologies. é uma das tecnologias que cresce mais rapidamente And then no mundo. we have E using the Gen AI temos utilizado a IA generativa, o Gen IA, em todos os negócios. speed E a velocidade transition da transição de uma tecnologias tem sido muito grande e sem precedentes. we also Então, também vemos nesse mundo challenges, que há vários desafios do lado da cibersegurança infrastructure side, e do lado da infraestrutura e da tecnologia e também na parte de compliance e como uma organização também enfrentamos muitos desafios. Portanto, como é que podemos enfrentar os desafios de cibersegurança? Basicamente, temos o que vemos são os ataques tipo phishing e os deepfakes. lot of E temos muitos grammar, vemos muita coisa que é com gramática muito boa e informações muito locais, e isso torna o enfrentamento mais difícil. it E bypasses por isso ele acaba bypassando as tecnologias que foram implementadas para prevenir o phishing, né, os ataques tipo phishing, it expands the e black também expande in contact with the users. e também para prevenção com relação aos usuários, Amplifies the e amplifica os ataques. E quando eu digo que ele amplifica os ataques é porque já vimos que houve um comprometimento em basically informações develop compartilhadas. Ou seja, muitas ferramentas de IA generativa estão sendo desenvolvidas para prevenir essas atividades de penetração, pois hoje eles estão sendo penetrados muito facilmente e os ataques acabam se infiltrando dentro ecosystem. do ecossistema The data that e acabam coletando os dados dos usuários data, e data and conseguem esses dados summarize the data e usam outras ferramentas para resumir esses dados on those data elements. e planejar ações em cima desses dados. Então, esses são os desafios que estamos vendo. Outro desafio está referente à compliance, porque há novas regras de compliance, como as normas de proteção de dados, o GDPR na Europa, a LGPD aqui no Brasil, You have to store e que ditam a forma como você deve armazenar seus dados do ponto de vista de compliance, e como coletá-lo, como armazená-lo e como destruir as informações. Então, está tudo dentro dessas normas. No entanto, esses dados também são usados para treinar os modelos e acabam se tornando um risco Gen AI para as pessoas que estão that, lançando esses dados the key that na IA, e nosso desafio é como protegê-las. there are areas where Sabemos também que há áreas onde a explanação by Gen AI e há muitas decisões sendo tomadas pela IA e que estão sendo questionadas. Por exemplo, quando vemos claims system, um sistema fraud analysis, de análise de fraudes what decision has ou de sinistros, como é que a gente pode analisar as decisões feitas pela IA e se estão corretas? Então, esses são os desafios que estamos enfrentando. E também decisions a previsibilidade, como explicar que a decisão da IA é apropriada how it is e auditable se ela é auditável
e se estamos dando, né, entregando a mensagem correta. E isso é difícil de explicar aos auditores. Technology E challenge. temos também os desafios tecnológicos, que é a falta de ferramentas Your S- de observação e nos sistemas de IA generativa, por exemplo, aquelas ferramentas para proteger esses sistemas de proteção de dados, será que eles estão realmente avaliando os prompts que são usados? output E como é que estão saindo as respostas dos programas? data processing Se esse processamento de dados está sendo feito to those LLMs de uma maneira correta para essa entrega. E essa também é uma área em que a gente tem que se focar. Então, or monitor the temos que aumentar o monitoramento da entrada de dados e tudo isso deve ser avaliado. where we Outra área because that em que nós concentramos extract data é uma em que os hackers estão coletando dados. your LLMs on. Então, é onde você treina as suas ferramentas, porque esses dados podem ser muito críticos para a sua organização e pode ser extraída pelos usuários Inappropriate prompts, se usam prompts inapropriados. Ela pode ser extraída de maneira maliciosa. security automation. E na área de segurança da automação também temos desafios. Então, por exemplo, se você vai integrar a IA para ajudar o seu analista de segurança, as decisões tomadas pelas ferramentas de segurança que suportam seus analistas de segurança também pode ter algumas vulnerabilidades. Então, temos que avaliar quais são os controles que podemos colocar para que os humanos possam ter alguns controles e que as ferramentas To effectively possam ajudar a realmente enfrentar esses desafios de vulnerabilidade. in an organizational world, Também na parte organizacional, também temos a explosão do que a gente chama de IA Shadow, do Shadow AI. Ou seja, temos muitas linhas de negócios AI, LLM, consumindo os elementos de IA, aware of it. mas sem a proteção, sem a segurança necessária. Isso é bem comum nas organizações, mas como fazer essa proteção? Como monitorar essas informações usando ferramentas críticas? E isso é uma área em que as empresas estão tentando trabalhar melhor. E também temos as ameaças de dentro, internas. Vimos muitas empresas que implementam algumas ferramentas e prompts usando dados internos To ask a question, e that becomes a challenge. para fazer perguntas. Então, essa também é um desafio, porque eles acabam liberando esses dados para o exterior, né, para o mundo externo, a empresa. Então, precisamos ver como podemos monitorar os prompts para evitar essa extração de dados. To move to the next Próximo tópico how AI é como é que attacks, temos os ataques deepfakes, como que eles são movidos e quais são os passos que podemos tomar para nos protegermos das deepfakes. Todos vocês já ouviram falar das deepfakes e como elas são geradas pela IA, muitas vezes através dos smartphones ou de ferramentas locais, e elas já trazem ferramentas como para aplicativos para fotos e vídeos que podem facilmente criar essas deepfakes. Então, vector on those e quais são So if you então, o que devemos entender disso? Quando você vê a rastreabilidade disso, as area where transações financeiras, por exemplo, os bancos estão tentando prevent that, right? And then the disinformation on the proteger isso. E também quando você tem os desenvolvimentos nas próprias... social No engineering banco tem que ser visto. E também podemos has to be also nos proteger contra os ataques prevent yourself. We também da organização. Mas como é que você pode se proteger? Nós temos 5 recomendações para isso. Você precisa ver as ações práticas que devem ser tomadas, como firewalls para ver as vulnerabilidades, criar a resiliência também. Então, as organizações precisam
avaliar os seus processos de maneira ampla. Por exemplo, se a sua organização é uma seguradora que está processando alguns pedidos online para seguros domésticos ou de carro, vocês precisam verificar como esses processos são feitos e quão vulneráveis aos deepfakes esses processos estão, porque muitas pessoas podem ser generados pela IA e se tornar um problema para o processo da empresa. Então, mas como podemos mitigar esses riscos? Você tem que testar esse tipo de cenário dentro de sua organização, porque através disso você pode verificar as vulnerabilidades e ver quais são as proteções necessárias. Também precisamos ver uma opção da proteção, tecnologias preventivas para a proteção, que podem ser adaptadas. Por exemplo, se você está fazendo uma entrevista com um colaborador, então, como é que a IA pode ajudar? Há tecnologias disponíveis que podem ser adaptadas no seu processo de contratação para aquele trabalhador remoto. E também é preciso treinar a sua mão de obra para poder também se proteger e avaliar os deepfakes. Porque sabemos que os deepfakes são muito difíceis de ser detectados e de identificar os ataques feitos por deepfake. Então, o que você precisa fazer é treinar os empregados, na verdade, não só os trabalhadores, mas todos os seus stakeholders. Não apenas os mais críticos têm que ser treinados, tipo, as equipes operacionais também devem ser treinadas para identificar e prevenir os ataques por deepfakes. Por exemplo, uma transação bancária que eu fiz, eu estava entrando no aplicativo e eu tinha a pessoa de apoio que estava processando o pedido e eu precisava fazer a autenticação através de MFA. E ela conseguiu fazer essa autenticação usando isso dentro do aplicativo do banco. Então, o usuário, o pessoal de apoio tem que tem que ser treinado para poder realmente apoiar também o seu usuário contra esses ataques de deepfake, porque é possível, hoje em dia, está muito vulnerável. E também temos novas regulamentações e que devem ser seguidas, e você precisa implementar e integrar essas novas regulamentações, e você tem que estar atualizado sobre elas. E, por último, você precisa ter uma governança mais forte para poder fazer a gestão do risco de maneira mais eficiente. Moving to the next topic. O próximo tópico é como adaptar as futuras ferramentas contra esses ataques de IA. E esse é muito importante. Nós estamos tentando mitigar os riscos, as ameaças futuras usando as ferramentas de IA. E é importante que entendamos que a IA generativa está sendo utilizada para instrumentalizar isso. Então, como podemos mitigar isso usando as ferramentas atuais, né, que já seriam antigas? Isso não é possível, então precisamos detectar e treinar a detecção e a resposta da IA aumentada. Então, precisamos treinar para poder avaliar esses elementos e monitorar todas as atividades de login e como podemos usar esses assistentes criados, esses LLMs, esses assistentes virtuais, como podemos treiná-los para que possam receber a inteligência necessária para monitorar e mitigar os riscos, como fazer também oferecer as ações necessárias para essa prevenção. E também a injeção de prompts e o abuso de LLM também é outro item que precisamos avaliar, porque é onde os usuários vão fornecer
talvez prompts inadequados e poderão critical sensitive data tirar os dados críticos e usá-los fora do ecossistema. the other major item that Outro item importante we all need to e que focus todos precisamos focar é a prevenção da perda de dados, que é uma área em que temos que ter uma alerta de ferramentas de IA generativa, porque você não pode monitorar todos os prompts, alguns dos resultados vão ser intensivos em dados, então precisamos monitorar qual é o prompt e qual é o resultado. put out E isso vai ajudar aware a that will ele help criar alertas e evitar essa perda de dados, moving to the next one usando o DLP. AI privacy. E aqui sobre a privacidade na era das LLMs. We know that the privacy E sabemos que os riscos à privacidade são reais do lado da inteligência artificial predict e nem sempre podemos and what prever o que a IA aprendeu e quais são as informações que ela está usando e como essa geração de dados, como esses dados são gerados, nós não sabemos muitas vezes. source of the training. E muitas coisas de treinamento dos dados e dos LLMs também não sabemos, então precisamos considerar tudo isso quando desenvolvemos um programa de segurança. 6 steps Então, há 6 passos that we can use que podemos utilizar in the para prevenir os riscos à privacidade. privacy. Por exemplo, utilizar a privacidade dentro Look at the do ciclo de vida da IA, você precisa ver qual é o projeto e quando você está criando o software e assegurar que areas of essas áreas use the data você tem que ter um prazo de retenção de dados, você tem uma política para isso, entender como esses dados que já foi usado para treinamento, qual é a solução que ela pode oferecer. Tudo isso tem que ser avaliado durante o projeto, o desenho do projeto, to be helpful for para que possa ser útil good process. quando você estiver criando um processo eficiente. Demand the data O lineage segundo é ter uma linhagem de dados e a providência para o treinamento, ou seja, a fonte dos dados utilizados tem que ser avaliados para que você não the LLM treinar o LLM com os dados errados. Outro é based risk modeling. a modelagem de risco baseado no uso. Used Você precisa ver quais são os what are the os privacy dados que estão sendo usados naquele LM, quais são os riscos à privacidade e usar a modelagem de risco use de uma forma relevante para aquele caso particular. right? So the other thing is Outra coisa é granular prompt and de você reforçar os prompts granulares e so we o should controle de resultados. Então, nós temos que usar esse monitoramento de prompt e filtrar os resultados para deter e prevenir PIA os gonna PI, a injeção de PI que vai acontecer. look at the implementation Observando a implementação de monitoramento de privacidade, teste que tem que acontecer nos programas. governance of E também introduzimos um loop de feedback no RAG. so those are the critical São that we will employ os passos críticos, implementando aqui age of privacy. na era da privacidade usando a inteligência artificial. Você tem uma visão de alto nível aqui, Framework uma estrutura geral when que we demonstramos in a LLM or a gen usando LLM num programa de IA generativa para gestão de risco, privacidade e segurança. the Usando aqui, critical nós temos as estruturas críticas que vão ser usadas no programa com a IA generativa. security policy Políticas de segurança para o uso da IA generativa, estruturas the end of the para a segurança de dados. Então, no fim, você vai proteger o site correto. these are the Observando aqui são os riscos que observamos. to look at Também temos que observar
key data pillars, the data Aqui, a produção de dados, no design, isso aqui é modelo de acesso, políticas, monitoramento e log. Como você vai treinar os usuários? very critical. Tudo isso é crítico. São funções que implementamos durante Any managing the qualquer gestão de segurança e privacidade que use a IA generativa. So this leads me Assim, isso me leva às ofertas que nós temos, a TCS, para gerenciar o seu programa de IA generativa. AI Aqui nós temos o suíte de segurança para usar de maneira segura a IA. Basicamente, nós temos esses serviços de segurança, privacidade e gestão que oferecemos, observando também segurança, estratégias para usar IA de maneira segura e controles que temos que observar e estabelecer num programa de segurança. professional services angle, Então, você tem que observar o design AI, para o uso da IA, that we as soluções necessárias que têm que ser entregues, observando também what is the observation na gestão o que você consegue observar, a observabilidade da segurança das LLMs que vão ser utilizadas. É crítica essa função e vamos observá-la também. developed Também desenvolvemos baseados LLMs that nos LLMs clients dos clientes. developed Também desenvolvemos aqui um acelerador e capacitadores que nós temos, incluindo AI framework, a estrutura de segurança, model, TCS, módulos de monitoramento. Desenvolvemos também com os parceiros, desenvolvemos proteção da IA generativa, now security posture management. na gestão de segurança também do uso da IA generativa. This leads me to the Isso me traz, então, as ofertas de segurança que temos desenvolvidas na empresa, securing em termos de assegurar a avaliação e uso da estrutura, que é uma referência de áreas de clientes que temos usado, são referências na nossa jornada. Temos também, developed our framework for desenvolvemos uma estrutura para LLM, AI programs, programas de IA generativa, e desenvolvemos management and gestão de segurança, programas de IA SysDig partners. com outros parceiros, We have also a WIS e a SysDig, observando também parceiros e associados space na área de produção. partners like Hidden Layer and others. Temos o Hilton Layer, que desenvolvemos habilidades com eles, The threat AI, trazendo threat detection as well as response. também o monitoramento de IA. So far we have seen E até agora nós vimos como que podemos assegurar o uso da sua IA generativa, como que podemos usar de maneira segura, as equipes podem usar a IA generativa também, e esse slide vai explicar tudo. doing multiple use cases, São vários casos de uso, gestão de ativos, também operações seguras já embutidas, tudo isso de acordo com a compliance. Como que você usa a IA generativa para esses programas que atualmente estamos trabalhando com vários dos nossos clientes, trazendo uma revisão de arquitetura segura para usar a IA generativa e desenvolver casos de uso sobre operações de segurança ou soluções is what da sua área de segurança. É isso que estamos fazendo. and we have also looked at Observando também as funções críticas, onde podemos usar a IA generativa, achamos que é aqui que é a nossa função, gerenciar play how you todo o ambiente, identificando funções arriscadas, que são críticas para o gerenciamento eficiente. Como que essas coisas, esses casos de uso, podemos apoiar? Estamos desenvolvendo soluções para isso. from a GRC space. Do espaço GR, como que a compliance pode ser simplificada para vocês? Como analisamos e avaliamos a sua segurança atual e quais são as lacunas que têm que ser abordadas para estar em conformidade com a LGPD ou
RD são exigências. which Quando fazemos uma análise comparativa, a IA generativa pode avaliar rapidamente o seu ambiente, o seu processo existente e qual que é a lacuna que tem que ser preenchida. things that we São coisas que estamos desenvolvendo, analyzing the analisando os documentos, simplificando as correlações na operação de segurança. É uma outra área onde também operamos, observando esse desenvolvimento de soluções. Na verdade, reduzir security operations esse gasto de tempo para operação de segurança para os analistas e que identificam o malicious ware, links maliciosos. Como é que vamos construir, então, 6 camadas para identificar tudo isso? E como protect your podemos proteger isso de maneira eficiente, desenvolvendo IA generativa para consertar isso? É uma área onde estamos trabalhando com projetos, com os nossos clientes, bancos e seguradoras. Just to conclude, E para concluir, technology advanced tecnologia de IA avança, security também tem ameaças na cibersegurança, fica cada vez mais sofisticada e desafiadora para as organizações manejarem tudo. organizations Então, as organizações têm que se adaptar a uma prática segura e resiliente de segurança, protegendo evolving contra a evolução dessas ameaças digitais. Navegando complexities in the cyber nessas complexidades na cibersegurança, você tem que aprender constantemente e se adaptar às novas ameaças que são inteligentes. E assim eu completo minha apresentação. E agradeço muitíssimo por me ouvirem. Muito obrigado.